Seja bem-vindo ao mais um Caiu na Conta. Aqui conosco está o Matheus, eu e Yuri. Nós somos consultores aqui da Alma e hoje nós vamos trazer um assunto mega pertinente para vocês. Hoje nós vamos falar, Matheus, de uma coisa muito legal que aconteceu. Legal não, né? Uma coisa ruim, mas para a gente poder aprender é uma coisa boa, que é a situação da Ricardo Eletro. Quem aí ainda ouve o nome Ricardo Eletro? Você vê alguma propaganda, alguma coisa, Matheus? Já faz um bom tempo que eu não escuto. Então, fomos pesquisar e descobrimos a seguinte situação. Ricardo Eletro está em falência. Não por ela, mas por decretação judicial. Exatamente. Desde o início do mês de julho desse ano, a justiça voltou a decretar a falência da Ricardo Eletro. Isso, lembrando que ela já foi decretada a primeira vez no início de junho, Isso. né? Ela foi decretada a primeira vez. Nós vamos trazer aqui, tá? Mais ou menos os pontos que a gente conseguiu trazer. Que é o quê? A Ricardo Eletro, inicialmente, ela decretou falência judicial por conta do seguinte. Desde lá de 2014, 2015, o Ricardo Nunes estava devendo muito na empresa. Eles estavam devendo em torno de 9 bilhões. 9 bilhões em déficits tributários, fora as despesas comuns. O que aconteceu? A empresa estava nessa situação, o que ela fez em 2014? Não, a gente vai pegar uns empréstimos aqui, foi lá num banco, foi lá no Bradesco, no Itaú, foi lá no Santander e buscou recursos. O que aconteceu? A empresa pegou recursos, falou assim pro banco, vai melhorar. Vou deixar para frente que daqui para frente as coisas vão melhorar. Aconteceu que não melhorou, Matheus. Aconteceu que ele pegou o dinheiro, fez movimentações. Em 2019, a empresa iniciou-se a pandemia, né? 2020. Não, começou-se já em 2019. No Brasil, ela chegou aqui no início de 2020. Uhum. Né? Mas em 2019, já havendo a situação que estava se iniciando, que estava proposital de cair aqui, em março de 2020, o Ricardo simplesmente tomou a decisão de, mediante a situação de débito, mediante a situação que ela estava, ela simplesmente excluiu não, né? Ela simplesmente fechou a porta de todas as lojas físicas. Exatamente. Eu fui empresário durante a pandemia. E eu posso dizer o seguinte, que a pandemia, por ter sido uma situação completamente inusitada, completamente inesperada, é imprevisível, e o empreendedor ele trabalha com previsibilidade. Se ele não puder olhar o horizonte dele, saber onde é que ele estará daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ele não consegue tomar decisões. Claro. Então, diante de um cenário completamente inesperado e impossível de se fazer previsão, como é que vai estar daqui 6 meses? Como é que vai estar daqui 1 ano? Como é que vai estar daqui 2? Ou seja, no que começou os lockdown, fecha o comércio, impede circulação de pessoas, todo mundo ficou naquela, por quanto tempo que isso vai durar? E ninguém tinha resposta para isso. Durou 2 anos, né? Mas podia ter durado 4? Podia. E durado 5? Podia. Nós temos que lembrar que em 2020 ninguém sabia como ia ficar a situação do país. Podia ter acabado com 6 meses? Podia. A verdade é que ninguém sabia ao certo como que isso ia se comportar. Exatamente. Por isso, acho que pensando nessa situação e também nas dívidas que ele tinha, ele resolveu fechar, e como em 2020 estava se tendo a alta do e-commerce, né, que em 2020, ali 2021, explodiu-se o e-commerce, já tinha no mercado, mas acho que ele explodiu por conta da questão da pandemia. E simplesmente ele pegou e tomou a decisão de fechar e começou a dar início ao e-commerce. Só que o que ele fez? Ele fez, por conta das situações, ele fez uma negociação extrajudicial. O que gerou, Matheus? Gerou a situação que o quê? Ele negociou extrajudicialmente e entrou no commerce. Só que eu acho que ele não se atentou, não sei o que aconteceu ali naquele meio de campo. Se foi essa questão de não conseguir dessa previsibilidade. Ele tomou simplesmente a decisão de tirar essas empresas e ficar só no e-commerce, só que o e-commerce tinha um faturamento muito baixo comparado ao que ele tinha. A empresa que faturava 2 milhões, 3 milhões ali no mês com todas as lojas, estava faturando agora 180 mil. Com certeza. Se você pensar que todo o marketing da Ricardo Eletro, ele foi feito de, assim, cobrimos a oferta do concorrente, certo?
E podemos lembrar que, período pré-pandemia, todo esse varejo de eletrodoméstico era muito disputado. Sim. Você tinha no comércio de varejo físico, né? Você tinha Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Ricardo Eletro. Aqui em Minas você ainda tinha a Zema e ainda tinha os comércios locais. Então era muito disputado, é uma concorrência muito acirrada. E foi na época assim, que grandes varejistas de eletrodomésticos e móveis também se ergueram. Sim, que eu acho que eles se renovaram, né? Por exemplo, se a gente for pegar a Casas Bahia, a Ponto Frio, eles se renovaram. Eles mantiveram as lojas físicas fechadas, mas fizeram várias divulgações. Principalmente eu lembro da época de pandemia, que os vendedores ficavam na porta da loja. A loja fechada, as portas fechadas, mas os vendedores ficaram na porta da loja vendendo na internet. Acabou que você tinha que, assim, pensar em alguma forma de se sobreviver, né? Sim, claro. Uma situação como aquela. E naquele cenário de concorrência em que o preço é tudo, em que você briga só no preço, muitas vezes você não consegue oferecer uma forma de agregar mais valor para o seu cliente. Então você briga só no preço. Quando você briga só no preço, um pouquinho que muda a sua previsão de custo, você acaba se ferrando. E onde que estava a previsão de custo aí? Se eu estou com a porta fechada e vou vender online, poxa, eu não tenho uma expertise de e-commerce que os meus concorrentes têm. Às vezes acho que é só o site, porque se o meu negócio é vender tete a tete, na conversa ali, e você vem com o preço do concorrente, então era um atendimento, era uma venda individualizada, particularizada, né? Você troca para uma venda e-commerce que é totalmente mecânica. Você não tem negociação, você não tem vendedor ali. Certo? Você não tem um mediador, né? Não tem. Então, e num contexto de pandemia, por exemplo, você tinha que pensar, mas se eu fechar uma loja, o custo é alto? Altíssimo. Não, sem você tem rescisão de funcionário, você tem rescisão de contrato de locação, você tem que mover todo o seu estoque de lugar, você tem que entregar diversos compromissos que você tinha, certo? Você tem. Então isso é muito custoso. Só que você tem que ver o seguinte, no cenário de pandemia, se eu ficar 4 meses, 5 meses fechado, vai sair mais caro do que eu fechar a loja ou vai compensar eu esperar para ver até onde é que dá? Exato. Essa era a grande decisão, eu acho que de todos os empresários no mundo, certo? Por isso que eu não culpo quem tomou decisão equivocada durante a pandemia, porque é realmente muito difícil fazer isso. É muito difícil você determinar, porque você não sabe qual que é o horizonte disso. Sim, certo? sim. Então, onde a gente vê que a gente não pode julgá-lo pela atitude que ele teve de fechar, eu acho que a gente não sabe. A gente não tem precisamente todas as informações, mas possivelmente, por ser uma rede grande, ele deve ter medido e falar assim, olha, vale mais a pena eu fechar do que eu esperar para ver o que vai acontecer. E apostou tudo no e-commerce, né? Jogou tudo no e-commerce. Porque até mesmo... Onde o know-how dele e o marketing dele já não era tão não tinha tanta vantagem competitiva. Talvez seria vantajoso a gente colocar... Temos que lembrar também que entre 2019 e 2020 houve uma transição de donos da Ricardo Eletro, né? Sim, o fundador... Exato, nós saímos aí do Ricardo Nunes, que era o fundador, né, o dono da Ricardo Eletro, fomos pro Bianchi, que já era um empreendedor de casa, que ele já tinha o costume de pegar empresas em situações mais complicadas e renová-las. Ele tentou fazer isso com a Ricardo Eletro, mas pelo visto não está dando certo. E outra, estão tentando voltar, tá? A briga, isso que a gente está falando aqui não quer dizer que acabou, não, né? Porque a gente não ouve falar que a empresa sumiu. A empresa ainda tá em briga judicial, né? Que novamente agora no mês 7 eles tornaram a decretar falência e estão brigando, batendo pé. O cara tá falando que não vai deixar de lutar para trazer a Ricardo Eletro de volta. Eu confesso que é uma briga meio difícil de você vencer, porque não é só questão de você pagar os seus credores ali, mas é questão de você voltar de forma competitiva. Exato. Ou seja,
comentamos semana passada que a Magazine Luiza está ruim das pernas, ou seja, já são dois dos grandes concorrentes que a gente tinha década passada, dos grandes varejistas que estão com dificuldade. Ou seja... Lembrando que a Magazine Luiza fechou em prejuízo, né? Sim. Agora. O último trimestre. Exercício dela aí fechou em prejuízo, ou seja, a competição do varejo de eletrodomésticos e móveis não está fácil. Então, para a Ricardo Eletro voltar, ela tem que voltar com uma injeção de capital e de know-how para ela poder se tornar competitiva, seja no varejo físico, seja no varejo online. Isso. Ela vai ter que enfrentar um desafio muito maior. O Bianchi, nesse tempo aí de 2020 para cá, ele melhorou, como ele ficou só com e-commerce, eles melhoraram o e-commerce, ele bateu o pé, ele colocou uma tecnologia nova no e-commerce, fez todo um processo bacana. Estava até começando a faturar legal, eles estavam começando a faturar em torno de 130 mil aí por mês. Estava no faturamento legal, não dava para pagar as contas 100%? Não, a gente está falando aqui que eles têm um déficit de mais de 4 bilhões, tá? Lembrando que 2 bilhões aí são só dos bancos. Dessa situação, tá difícil eles recuperarem. Eu acho que a primeira briga que eles têm que vencer é com o judiciário, em deixar eles tentarem conseguir levantar. Sim. Porque se isso não acontecer, vai ser um pouco difícil. Porque se toda hora que eles tentarem se reerguer o judiciário do botar da falência, é dinheiro jogado fora, né? Com certeza. É muito difícil. Tá aí uma tarefa difícil pros donos da Ricardo Eletro de conseguir restaurar ou pelo menos quitar suas dívidas, né? Mas aí a gente entra num ponto muito legal. Faz legal. parte de um processo natural de mercado. Não fiquem tristes porque uma empresa falha. Isso faz parte de um processo natural. As que têm mais condições de sobreviver vão sobrevivendo e ficando melhores. É como se fosse a seleção natural da natureza, né? Aos poucos ela começa, ela cresce, chega um ponto que ela vai decair. Só que a gente tem que trazer um ponto muito importante, Matheus, que eu acho que é super viável a gente trazer para o nosso público. Que é o quê? Yuri, por que a gente trouxe esse tema? Porque é o seguinte, a gente viu que foi uma situação na casa dele atípica por causa da pandemia, mas isso não acontece só com quem está na pandemia. São situações, são ocorrências que acontecem em nossas empresas decorrentes à má gestão. Voltamos ao ponto primordial do nosso último encontro. Má gestão. Podemos dizer, Matheus, que nessa circunstância, mesmo nessa falta de previsibilidade, podemos dizer que houve um pouco de mau processamento, de má gestão ali dentro dessa situação? Vamos tirar essa situação da pandemia. Se fosse um caso sem pandemia, fosse uma decisão tomada assim, você acha que isso poderia vir acarretar por conta de má gestão, uma gestão talvez um pouco bagunçada ou numa situação muito precária de dinheiro, uma tomada de decisão talvez equivocada? Sim, é claro que quando você está cercado de fatores negativos que afetam a sua tomada de decisão ou que limitam a sua capacidade de agir, se torna tudo muito mais difícil. Então, se você erra um pouquinho, ela pode desencadear num efeito muito grande, certo? Eu vejo o seguinte, quando a história ela vem lá, por exemplo, desde 2014, a Ricardo Eletro teve alguns inconvenientes, umas cobranças fiscais grandes, avantajadas, né? Então, alguns casos de que o imposto não foi pago corretamente, o banco ou foi sonegado. Acho que os bancos entraram com ação judicial. E aí que precisou, por exemplo, acho que eles tinham uma dívida fiscal também, né? De não sei quantos bilhões lá também. Sim. Uma dívida muito grande, ok. Mas isso antes da pandemia. O negócio é que a proposta de negócio da Ricardo Eletro era arriscada. De novo, quando você coloca todo o seu plano de negócio, o seu diferencial de negócio em vender barato somente, você tem que reduzir todos os custos e todos os riscos. Fato. Porque um detalhezinho você toma prejuízo. Também dá soma de pagamento também, né? Então, você pega um concorrente seu, que já está vendendo muito barato porque o mercado é competitivo. Aí você fala o seguinte, olha, eu vou cobrir a oferta do meu concorrente que está vendendo o preço mais baixo possível dele.
Então, ou você tem que ser muito eficiente no que você faz, poder minimizar os seus custos, ou você entra num modelo de negócio muito arriscado, tá certo? Por isso que a gente até ensina, pessoal, vender não é só preço. Você tem o elemento preço, mas você tem que oferecer um valor a mais para o seu potencial cliente para poder fechar a venda. É um valor agregado, né? Não só o valor, o produto em si, mas é um valor agregado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma geladeira, mas não é só uma geladeira, é a geladeira, né? É o que a gente chama de agregação de valor, né? Você vai dar valor ao que você faz muito mais do que ele talvez vai representar para o seu cliente. Com certeza. Exatamente. Porque talvez para o seu cliente, no caso da Ricardo Eletro, ia ser só uma geladeira. Mas no caso, já a Ricardo Eletro talvez faltou essa agregação de valor, de transformar aquele produto em não só um produto, mas o produto, que é hoje o que a Americanas faz. A Americanas hoje ela pega o produto dela e agrega valor. Sim, que é uma outra varejista muito forte, né? E que na pandemia, inclusive, ela conseguiu se sair muito bem por conta, não sei se todo mundo conhece o caso das Americanas, mas ela conseguiu apresentar o KINAI dela de supermercado. Não. E com isso ela conseguiu uma liminar de justiça para poder permanecer com suas lojas abertas, porque os supermercados podiam ficar abertos. Uma vez que ela estava registrada também como supermercado, ela estava dentro do benefício que foi concedido ali. Mais uma estratégia. Voltamos àquela situação que nós falamos da Magazine Luiza. Mais uma estratégia contábil de informação que ele tinha, que ele agregou para transformar a empresa dele numa situação de aperto. Então, aí nós voltamos àquele mesmo princípio que nós falamos da última vez. Gestão é tudo, né, Matheus? Uma boa gestão, um bom conhecimento do que a sua empresa é, como está e para onde ela vai, pode administrar. No caso da Ricardo Eletro, a gente vê que foi falta, pode ser consequência da pandemia. Infelizmente, a gente não consegue pautar e falar que foi culpa de uma má gestão. Considerando que ela já vinha com outros problemas também. Talvez ela realmente estava numa gestão muito ruim na mão do Ricardo Nunes, porque já vinha acumulando dívida. Então, o que aconteceu? Ela tinha um faturamento bom, mas ela não estava pagando. Sim. Por qual motivo, nós não sabemos, né? Mas a gente prevê que talvez seja literalmente uma questão de uma gestão desorganizada, talvez aplicando o valor nos lugares talvez que não daria rentabilidade. A gente não sabe. Mas que uma coisa a gente pode tirar dessa situação toda, que como a gente vê que no caso da Ricardo Eletro, que houve uma baixa muito grande, mesmo que ela já tinha vindo de um déficit muito grande, empresas sobressaíram. Empresas que estavam caindo, estavam talvez perdendo, se sobressaíram no mercado. Então a gente pode ver que boa gestão, um bom conhecimento da sua empresa, um bom conhecimento do seu negócio, façam que você saia de situações de maneira estratégica muito boas, que podem fazer a sua empresa que está em baixa, talvez estar lá em cima no mercado. Show de bola. É ou não é? Isso aí. E, para a gente fechar, a gente falar de uma última coisa para você, empresário. Está saindo agora, novamente, assim como todos os anos, o que a gente chama de Pronamp, que é o crédito, né, feito por um microempreendedor, para fomentação da sua empresa, para você poder ajustar algum ponto, fazer às vezes uma reforma, né? O governo, meio a isso, instituiu isso na pandemia, e agora ele tornou realmente permanente. Então o Pronamp agora vai ser permanente. E uma ótima alteração, né, Matheus, que a gente viu essa semana, que agora você, MEI, está incluso no Pronamp, tá? Isso. Procure a gerência do seu banco, tá? Procure o banco qual sua empresa tem conta e busque saber fazer uma simulação para ver a liberação do seu Pronamp, para você poder fazer uma mudança. Talvez a sua empresa está precisando de uma reforma, está precisando de uma gestão de recursos terceiros, né? A gente não sabe a situação, então busque para poder ajeitar essa parte sua da sua empresa, tá? Eu vou te dar até uma sugestão. Você que é prestador de serviço e tem MEI, e faça a contabilidade certinha, talvez seja a oportunidade de você conseguir adquirir um equipamento, um computador novo, de aumentar a produtividade sua, tá certo? E poder investir na sua carreira, seja na prestação de serviço, seja na venda de produto, na fabricação e etc. Então aproveita para poder investir no seu capital, na sua própria produtividade. Exato. Às vezes até sair de um patamar, né? Às vezes você está precisando de uma grana para poder subir de um meio para uma limitada. Simples, né? Então a gente tem que ver que talvez esse dinheiro possa salvar o seu negócio e mudar o seu negócio para sempre. Então fique alerta, procure o seu contador, procure o seu gerente do banco,
porque esse Pronamp já está saindo, tá joia? Eu agradeço a sua presença. Curte, compartilha esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece, com seu amigo empreendedor, com todos os seus amigos, no grupo da família, até mesmo nos grupos dos empreendedores que você participa. E curte aqui, comenta aqui as suas dúvidas, tira para que a gente possa ir te respondendo e nós vamos nos falando. Até mais. Até.